Bom dia, eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Essa é a Escola Bíblica Dominical da Catedral da Reconciliação. E essa é a aula da continuação do livro de Oséias. Sigamos para a aula e, antes de mais nada, faremos uma breve oração. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse momento de aprendizado, onde refletimos, Senhor, nas Sagradas Escrituras acerca daquilo que Tu querias com a Tua mensagem. Ajuda-nos, Senhor, em entendimento e crescimento, Senhor, na caminhada de fé, Senhor, que Tu nos propõe, Pai. No nome de Jesus, Senhor, é assim que oro e te agradeço. Amém. Estamos na segunda parte do livro de Oséias. Você pode pausar essa aula e ler o livro. Eu sugeri isso na aula passada. O ideal é que você tenha condições de ler o livro. O livro leva um tempo para ler. São 14 capítulos, mas a gente já viu a primeira parte. A primeira parte fala da família de Oséias, né? A primeira parte fala que Deus dá uma ordem para que ele tome uma mulher de prostituição. Ou seja, uma mulher que irá traí-lo, né? Uma mulher que tem todo esse potencial de um dia traí-lo, né? E ele depois relata que essa mulher lhe dá filhos, mas Deus escolhe o nome dos filhos. Um deles é Jezreel, depois é não meu povo e não amada. Então, assim como Isaías, a vida desse profeta e a sua família era uma mensagem tempo integral. Porque onde eles chegavam, que se olhava para aquele filho, Jezreel, trazia a lembrança um lugar de massacre. Esse é um nome que significa Deus semeia. E esse lugar de massacre é um lugar onde um rei, cumprindo uma ordem de Deus, se excede em cumpri-la e paga caro por isso. Então há uma mensagem muito clara aí. Depois, esse início do livro nos trouxe que quando há uma infidelidade, né, então as relações ilícitas, ela tem sentido duplo. Quando fala de prostituição aqui, você está falando de que tanto uma relação sexual ilícita como um ato religioso de infidelidade é tratada aqui como prostituição. Então, o que é que nós vamos ver aqui, né? Que é uma mensagem que traz um alerta, né? Uma mensagem de juízo. E a partir do capítulo 4, nós vamos ver que a mensagem agora se dirige ao povo de Israel, né? Então vejamos o seguinte: há um juízo, né? O juízo do povo de Israel iminente, e daqui por diante não se fala mais da família de Oséias. Então, o que a mensagem traz dentro desse primeiro conjunto de capítulos, que eu diria que é de 4 a 10, né, que é uma mensagem de juízo, veremos que a prostituição no âmbito religioso levou à prostituição no sentido literal. O que começou na relação com Deus e com o templo, e com o que significava tudo aquilo, se transformou numa prostituição no sentido literal da palavra. As relações também eram prostituídas e promíscuas, né? E, portanto, quebravam a lei do Senhor. Então, a gente vê também aqui que o paganismo trouxe uma degradação sexual, né? O colapso da lei é o colapso da ordem social, né? Quando a lei colapsa, a ordem social colapsa. E aí tudo começa a ocorrer, mas o povo não está atento. Porque nesse trecho, principalmente no capítulo 4, vai dizer o seguinte, que a lei foi quebrada, né?
E ele vai chamar a atenção para o sacerdote, porque ele diz o seguinte, que o povo dele está sofrendo porque não tinha conhecimento. Então ele vai dizer o seguinte, o sacerdote falhou em ensinar, bem como os homens de Israel. Os homens de Israel, né? Assim como os sacerdotes, os homens de Israel falharam. O sacerdote no seu ofício e no ensino da lei do Senhor, e o homem de Israel no seu dia a dia, nas suas atitudes e na sua relação com o seu Deus. E Deus disso tudo pediria conta a eles. Então, esse é o cerne. Então, no capítulo 5, a gente já vê uma representação de juízo, né? Ele traz uma representação contra o sacerdote e contra os príncipes. Então, ele vai falar contra o templo e contra a corte, né? Ele está chamando a atenção. Ele está fazendo um alerta de juízo, uma mensagem de juízo. Ele adverte o sacerdote, mas ele adverte também o governante, o monarca, o rei que ali estava. Então vejamos o seguinte, é um grito de advertência também dada na fronteira com Judá, porque esse grito de advertência está sendo dado também a Judá, que está assistindo a destruição do Reino do Norte lentamente, e esse profeta está lá, fazendo uma advertência, sendo usado assim como Isaías estava sendo usado no Reino do Sul. Eles são contemporâneos. No capítulo 6, nós veremos que há um ensaio de arrependimento, né? É uma mensagem de arrependimento, mas na realidade o que é que acontece? O sofrimento fez o povo voltar para Deus, né? Uma ameaça do Senhor de se retirar do templo, né? E a condenação de Deus pela aliança que eles fizeram com a Assíria. Eles vão buscar ajuda na Assíria. Isso terá um fim muito diferente do que eles imaginam que teria. Mas não há uma mudança profunda nesse povo. A Bíblia, nesse capítulo, vai dizer que o seu amor evapora como o orvalho da manhã. A gente acorda de manhã, tem uma névoazinha assim, que às vezes a gente nem vê direito, principalmente quem mora, como eu, num andar alto, e não tem muito prédio na frente, e a gente olha, né, adiante, a gente vê alguns trechos onde a névoa, a neblina de manhã cedo, ela chega até a dificultar a visão de alguns locais. Mas tão logo o sol levanta um pouco, mesmo não sendo um dia de sol aberto, essa neblina evapora, né? Ela se esvai. Assim ele está dizendo que é o nosso amor, no capítulo 6. No fim do capítulo 6, né, já no capítulo 6, versículo 7, até o capítulo 7, eles vão dizer o seguinte, a Bíblia vai dizer que o sacerdote se tornou um assaltante dentro do templo, olhando o seu próprio bem, usurpando, né? Então, há uma quebra muito grave aqui, né? Então, o sacerdote se transforma em assaltante. Veja que nós vamos tratar aqui do centro da religião nacional. E aí esse trecho vai dizer o seguinte, que em Siquém havia intriga e assassinato. Na corte, os reis eram mortos. A gente tem que lembrar do que eu falei na primeira aula. É um período de 6 reis. 4 desses reis são assassinados pelos seus antecessores. Então veja que ambiente se vivia nesse momento, né? Então os reis eram mortos na corte. Havia conspiração. Então a linguagem de Oséias é marcante, porque ele usa figuras, e aí nesse trecho ele vai usar um forno, né? Um forno aberto que consome tudo. Isso tem a ver com a nossa ambição, né? A ambição do povo estava sendo demonstrada nesse momento por uma figura de linguagem. E ele traz esse forno aceso, se preparando, o padeiro preparando para fazer. Esse forno está lá consumindo tudo. O forno vai estar em plena temperatura. Então é um forno que consome tudo. É a nossa ambição. É uma representação. Então vejamos o seguinte. No capítulo 8, ele vai denunciar que Deus foi desprezado, né? A rebelião de Israel. Uma trombeta sua, olha que sinal de alerta. Para esse povo, uma trombeta era sinal de arregimentar todos,
né? A trombeta de prata, porque tinha a trombeta de chifre de carneiro, que era uma trombeta de celebração, era chofar, era diferente. Essa trombeta é uma trombeta de prata, é a trombeta que toca como sinal de alerta, como um alarme, e todos corriam porque era um perigo iminente. Então, o capítulo abre assim: sou uma trombeta. E ele traz um outro símbolo, uma águia paira sobre Israel. Pronta, porque a águia, quando paira, ela está pronta para mergulhar e agarrar sua presa nas suas unhas. Então vejamos o seguinte: uma trombeta está anunciando o quê? Trombeta anuncia um perigo. O perigo que Deus estava anunciando aqui era o castigo iminente, um julgamento iminente. Aliás, deixa eu trocar o termo: um julgamento iminente. A águia, né, era o risco deles serem apanhados. Então o rei da Síria, ele logo viria e sitiaria Samaria, né, que é um juízo predito no capítulo anterior, né? Estava predito isso lá, né? Então, assim, eu vejo, como eu tenho dito, o comentário de Rick Warren, ele é muito feliz nessa hora, porque ele diz assim, que a aliança e a lei constituem o cerne do relacionamento entre Deus e Israel. A tradição, ela não pode tomar o lugar do relacionamento contínuo com Deus. O relacionamento é pessoal. Eu preciso me relacionar com meu Deus. A tradição nunca vai substituir isso. Não é o fato de todo domingo eu estar no templo, não é o fato de eu tomar comunhão, de eu ficar lá, que isso vai representar a relação que eu tenho com Deus. Essa relação é maior. É importante esse símbolo externo da minha devoção, né? Esse ritual, esse costume, né? Essa tradição é importante. Mas mais importante que ela, e o que dá sentido a tudo isso que eu vejo, é o que ninguém vê. É o que está no meu interior. É a forma com que eu levo ou não a sério as ordens que Deus dá através da sua santa palavra. Então vamos lá. Já se adentrando ao capítulo 7, há uma outra figura que traz uma fraqueza de caráter, não é? Que é o pão que não foi virado. Veja que figura, né? Oséias é muito rico nisso, nessas figuras de linguagem. E essa figura do pão que não foi virado. O pão dessa época era um pão chato, né? E ele tinha que ser assado e virado para assar do outro lado. Então ele diz que é o pão que não foi virado, né? Uma fraqueza de caráter. O capítulo 8, ele traz uma denúncia de que Deus foi desprezado totalmente, né? A rebelião em Israel. Então vejam bem, tudo isso está acontecendo. Porque a gente vai tentar aqui no capítulo 8, né, desse desprezo, porque tudo isso está ocorrendo, né? A trombeta, a águia, toda essa situação de que a tradição não pode ser maior do que a relação é verdadeira, tem que ser. Então, por quê? Porque há uma outra denúncia, que havia um bezerro em Samaria. Poxa, próximo, né? Ali em Betel, logo em Betel, onde um dia foi escrito que era a casa de Deus. Então veja bem, o versículo diz que ele foi rejeitado, né? Acendendo a ira de Deus. No verso 7, aqui é causa e efeito, porque ele vai dizer que semeou vento, semeou vaidade. O vento aqui representa a vaidade. Então ele diz que Israel semeou vento, né? E ele vai colher destruição. Uma tempestade virá. Vejamos o seguinte. Capítulo 9. Uma nova ameaça. Uma ameaça do exílio, né? Destino terrível para esse povo seria o exílio. E ele diz assim: não te alegres, ó Israel, não te exultes com os povos, porque como prostituído, abandonaste o teu Deus. Abandonaste o teu Deus.
Amaste a paga de prostituição em todas as eiras de cereais. Israel atribuía a riqueza das colheitas à influência dos ídolos locais. Eles não achavam que a colheita era uma provisão do Senhor. Então eles iam por isso que eles queriam cultuar Baal, o bezerro, essa coisa, porque para eles a prosperidade da nação tinha a ver com os ídolos. Então a idolatria já tinha entrado muito profundamente na vida desse povo. Então vejamos o seguinte: ao invés de Israel lembrar das festas de colheita, de tudo que Deus tinha construído para esse povo, simbolizando a celebração em forma de gratidão pela colheita, a festa das colheitas, as festas dos tabernáculos, essas festas todas tinham a ver, era a identidade desse povo, tudo isso. Então o povo estava perdendo algo importantíssimo, né? Porque eles esquecem que é através de um profeta que ele levanta a nação, e o povo zombava do profeta. Então vamos lá. A consequência desse comportamento adúltero, né, de Israel vai começar a acontecer rápido. O julgamento final seria o cativeiro, né, na Assíria primeiro, onde Israel perde tudo que lhe formava sua identidade. A terra, que é o favor de Deus no Velho Testamento. O favor de Deus no Velho Testamento é a terra. Eles estavam perdendo. Está vindo para a terra estranha. Ele vai ser separado da terra, que é o favor de Deus. Ele vai ser separado do templo, porque onde ele ia não ia ter o templo para ele adorar, para ele cultuar, dos alimentos e do culto. Então tudo isso que era um castigo terrível para eles estão perdendo a sua identidade como nação, porque eles tinham esquecido do Deus deles. E no capítulo 14 há algo terrível que ele diz assim: dá-lhes ventres estéreis. Olha bem, né? Ventres estéreis. E no 17 ele diz que eles andarão errantes entre as nações. Então isso segue no capítulo 10. Israel semeou malícia e colherá destruição, né? Externamente, o povo rico e próspero nessa época em que ele estava profetizando, como eu já falei, eles demonstravam grande religiosidade, né? Mas intimamente se distanciava cada vez mais da verdadeira relação com Deus dele. A imagem desse bezerro em Betel acaba se tornando o único Deus deles. Então onde eles perguntam onde quebraram ali, eles quebraram o principal mandamento, que eles não podiam ter outro Deus. Na hora que você põe algo no lugar de Deus, por isso que a gente fala tanto de idolatria, o ídolo é algo que você põe no lugar de Deus. Pode ser qualquer coisa. Então vejamos. Eles estavam colhendo o que plantaram. E isso, eles vinham semeando há muito tempo, não era pouco tempo não. Nós estamos falando aqui de um tempo de Isaías, mais ou menos, 7 séculos. Esse povo vem desde quando? De 1400 a.C. é a data da escrita do Pentateuco. Então imagine o seguinte: se Moisés escreveu isso em 1400 anos antes de Cristo, nós estamos aqui vendo a escrita de um profeta que está por volta do ano 750 e pouco, né? 740. Esse povo teve tempo. O que estava acontecendo não era coisa de hoje, não. Então vejamos o seguinte. Vamos para o capítulo 11, porque ainda é o seguinte, que o amor do Pai contrasta com a ingratidão desse povo, né? Ele usa agora duas figuras de linguagem: um pai que orienta, ensina e guia o seu filho, e um fazendeiro que alimenta os animais. Então veja, né? Porque aqui Deus está entre o amor e a justiça. Porque Deus queria era restaurar. O amor de Deus queria que essa nação obedecesse, se arrependesse. O grande desejo era que essa nação ouvisse a mensagem e se arrependesse. Mas isso não ocorre.
E Deus não podia negar seu segundo, né? Ele está entre amor e a justiça, né? Porque Deus é amor, mas também é justiça. A justiça não podia ser negada. Deus julgou, Deus julga e Deus julgará o pecado. Precisamos lembrar disso. A cruz foi o lugar onde o pecado encontrou o perdão. E tudo se consumou. Por isso que nós precisamos conhecer o Velho Testamento, para a gente entender o tamanho do feito de Cristo na cruz do Calvário. Sigamos no capítulo 12. Israel precisava ser lembrado. Não é? Calma. Então eles lembram de Jacó, o astuto Jacó. Não é? Como ele aprendeu a depender. Não é? Como ele aprendeu a depender de Deus e esquecer da independência, de que se orgulhava. Ele se orgulhava da independência, mas ele aprende. Então eles estão lembrando aqui de Jacó. Olha, já até Jacó, aquele astuto, um dia aprendeu a lição e se tornou um homem incrédulo. Capítulo 13. Vem esse vento de juízo, um vento oriental, né? Um vento siroco, né? Um vento quente que seca tudo em seu caminho, né? O povo pode esquecer, mas Deus não esquece. Se Deus um dia disse que julgaria algo, temos que lembrar que Ele tem poder para executar aquilo que Ele determina. E no capítulo 14, é uma promessa de perdão. Volte ao Israel. Após um tom enérgico do capítulo 13, né? Tom enérgico, o caminho está aberto. Não havia necessidade de passar pelo fogo do juízo. Era preciso pedir perdão a Deus para encontrar uma vida nova e transformada. Essa era a única decisão realmente sábia. No verso 9, o apelo final deste livro, Oséias colocou isto de forma bem clara, mas os seus contemporâneos não lhe deram ouvido. Os assírios vieram e destruíram Samaria, a capital do Reino do Norte, a esplêndida capital de Israel. Leva-lhes cativos. Exilados, e repovoaram sua terra com estrangeiros. Quando Deus ameaça com juízo, querido, Ele não está brincando. A grande vontade de Deus é exercer seu amor, mas Ele não pode negar. A justiça, porque Deus é amor, mas também a justiça. Amém? Essa é uma lição poderosa. Reflita nessa lição. Eu desejo a todos uma semana agradável. Eu agradeço a todos pela presença e me despeço com vocês com a graça e a paz do Senhor. Deus os abençoe. Tchau.